Cavaleiro da Estrela da Guia. Rubens Saraceni. Quem seria Simas de Almeida? O juiz da Inquisição, que outrora julgava as manifestações do Espírito à luz da lei dos homens, agora estava sendo julgado por um juiz invisível, um juiz que deixa que cada um pronuncie a sua própria sentença e que a execute de acordo com a sua própria vontade. Esse juiz era a sua consciência, e a sentença teria que ser cumprida pelo resto de sua vida. Poderia escondê-la dos outros, mas não de si mesmo. Que juiz implacável esse que se chama consciência! Rubens Saraceni, ou o mestre de luz Taluyaime, volta a nos brindar com uma pérola resultante do que ele chama de dom natural, mas que nós, diante de sua beleza e significado, chamamos de graça divina. Por inspiração de outros irmãos na luz, M.L. Taluyaime tem recebido vários contos místicos, iniciáticos, carregados de ensinamentos que buscam fundamentalmente dar ao homem como uma exata dimensão de seus atos, esclarecê-lo sobre o rigor da lei divina. Desta vez por inspiração de Pai Benedito de Amanda, ele nos traz a história de Simas de Almeida, ou o Cavaleiro da Estrela da Guia dos negros africanos trazidos como escravos para o Brasil em meados do século XVII, um homem perseguido por um sentimento de culpa implacável. A narrativa, que flui de maneira coerente e emocionada, por vezes torna-se pungente, levando, via de regra, o leitor às lágrimas. Em meio ao desenrolar da vida de Simas de Almeida há vários ensinamentos sobre a realidade existente no astral são transmitidos, tornando o livro não apenas um objeto de lazer, mas também um veículo de difusão de conhecimentos espirituais e divinos. No primeiro volume desta saga mística somos colocados diante de situações que expressam os conflitos do homem atual, corpo e alma, fé e religião, riqueza e poder. O editor. Dedico este livro a Maria Antônia Matina Pereira, minha irmã espiritual e incentivadora do meu dom de escrever, inspirado mediunicamente. Que o Divino Criador a ilumine por toda a eternidade. Obrigado. Em homenagem à Estrela da Guia. Por honra e glória do Divino Criador. Prefácio. Mais um livro de Pai Benedito de Aruanda, por meio de seu instrumento neste plano de existência Rubens Saraceni. O Cavaleiro da Estrela da Guia é um livro apresentando as insólitas aventuras de um homem que errou, mas que se propõe reparar o seu erro e ajudar os injustiçados, dentro de um contexto histórico e social em que o Brasil emergia como nação a projetar-se luminosamente para o futuro. Toda a dialética da evolução moral e espiritual transparece nesta obra, que nos mostra claramente que este mundo é um meio e não um fim, é uma passagem, um aprendizado, uma penosa sucessão de experiências e de provas para que o espírito se aperfeiçoe e possa realizar sua essência, despertando e cultivando a centelha divina com que foi dotado. Nesta época de transição, de barbárie materialista consumista, em que os meios se tornaram fins, em que os valores foram invertidos e a escravidão antiga foi substituída por outra, indireta, mascarada em falsa liberdade, a literatura espiritualista e esotérica está ganhando terreno, anunciando uma nova era, um retorno às origens, à tradição primordial. Os intelectuais promovidos pela máquina da comunicação, invariavelmente ateus, por exigência do liberalismo, ostensivamente agnóstico, deleitam-se com os modismos que dão sonolência aos estudantes, obrigados a considerarem profundos e geniais os confusos lugares comuns revestidos de nomenclaturas pomposas. Aqueles que sabem que este mundo está no fim e que é irreversível, à volta dos valores morais e espirituais, mas que estão usufruindo o efêmero triunfo dessa mistificação, não podem confessar suas preocupações e frustrações. Orgulhosamente proclamam sua vitória, o fim da história, o império definitivo do atual estado de coisas. Eles agem com o mesmo tipo de propaganda do Trecete nos estertores da agonia. Um intelectual que acredite no que não pode ser registrado em laboratório, tem de manter essa crença em recôndito.
segredo, se o revelar, sofrerá o desprezo da cultura oficial. O que, aliás, é um elogio. Mas é cada vez maior o número daqueles que rompem essa barreira de silêncio e admitem os fenômenos psíquicos e a ecumenicidade da cultura, rejeitando as ideologias estreitas e dogmáticas, a serviço de poderes inconfessáveis, como o lucro, interessado em demolir valores e construir o reino das trevas sobre a terra. Esta é, de fato, a Kali Yuga, a era da destruição e da escuridão, que antecede a restauração da Idade de Ouro. Grandes ensinamentos filosóficos nos são dados neste livro. Em sua metaforização dos valores e na profunda seiva cultural, de origem afro-ameríndia, com que a providência tem feito enriquecer o Brasil, para a grande missão a que foi destinado. O enredo é perfeito e prende sempre a atenção do leitor, coisa que os autores celebérrimos de hoje quase sempre não têm. Não há preocupação com detalhes, mas com o fluir da narrativa. E há um terceiro aspecto, que é fundamental: o leitor é conduzido à emoção. Como em todas as grandes obras clássicas, nenhuma obra que não conduz o leitor a comover-se, a marejar os olhos de lágrimas, pode ser considerada uma obra literária digna desse nome. Assim o é na estética de todos os tempos. O gênero humorístico é um gênero inferior e projeta o complexo de inferioridade de um autor. Na falsa estética de hoje, a sensibilidade foi abolida, a obra tem de ser fria, cerebral, confusa, impopular, elitista, só para os eleitos, para aqueles que deveriam estar em sanatórios e não pontificando em meios de comunicação. Mas esses corifeus dos falsos valores de hoje merecem nossa compaixão e devemos compreender que têm um certo direito a essa embriaguez momentânea, antes que o eterno ouvido ou a execração os lance definitivamente no lixo da história. Aguardamos com ansiedade os próximos 2 volumes desta obra fascinante. Que Rubens Saraceni continue nos dando a oportunidade de ler seus livros, que tão bons momentos trazem aos leitores, mostrando-nos o que é a verdadeira vida nesta dimensão, uma luta constante para uma vida melhor, em dimensão mais alta. Professor Jonas Megalha, Ph.D. Uma palavra do autor. Quando iniciei este livro, não imaginava que iria escrever uma obra que é uma verdadeira saga mística. Se neste 1 graus volume é abordada a vida de um homem perseguido por um sentimento de culpa jamais suplantado por todas as suas belas ações e maravilhosas realizações, os volumes seguintes avançarão com tal intensidade na espiritualidade, que quem os lê terá acesso a um vasto conhecimento sobre o que realmente existe do outro lado da vida. A iniciação de Simas de Almo é demonstrada de forma velada. O que é demonstrado no decorrer do livro é a aparência e não a forma, ou seja, cada iniciação é descrita de maneira que ninguém tente realizá-la, porquanto as chaves de sua abertura não são mostradas. O ato de escrever uma saga dessa envergadura é um dom inspirado por um irmão vivendo atualmente no mundo espiritual, que se identifica apenas como Pai Benedito de Aruanda. Ele não quis detalhar datas ou locais para não revelar o nome verdadeiro do nosso personagem, que é mencionado superficialmente nos livros da história do Brasil colônia, que era um nome falso de Simas de Almoeda, o cavaleiro da estrela da guia dos negros africanos trazidos para esta terra bendita que é o Brasil. Em meio a tanta fartura, os negros viveram um pouco da miséria humana que nos aflige. O irmão na luz não toca também a fundo nos horrores da Inquisição espanhola, assim como nos choques religiosos. Pois se não teria que revelar numa história a história não contada pela Igreja Católica Apostólica Romana de Espanha. Nessa história não contada está oculto um dos períodos da humanidade em que os instrumentos das trevas, que são pessoas movidas por ambições desumanas, tentaram calar a manifestação de faculdades, ou dons naturais, que são
atributos divinos confiados a algumas pessoas, e ainda assim limitados por um virtuosismo, estoicismo e laconismo, impostos pelos guardiões dos mistérios sagrados, que permitem que todos deles tomem conhecimento, mas não saibam exatamente como são despertados no ser humano. Pois neste livro Pai Benedito de Aruanda toca levemente nos tais seres negros, ou escravos das trevas travestidos de servos de Deus. Em grande parte, a Santa Inquisição, que torturou, prendeu, degolou, enforcou, queimou deportou homens e mulheres portadores desses dons naturais, taxados de bruxos e bruxas, serviu a estes padres negros para que impedisse que as pessoas usassem desses dons para, através deles, sentirem a energia divina manifestada naqueles possuidores de faculdades mediúnicas extraordinárias, e que com elas curavam doentes. Mas como a Europa era um túmulo de religiões e não uma fonte delas, Pai Benedito não nos revela muito, pois como sempre costuma dizer, quem abre um túmulo pode encontrar mais fantasmas que cadáveres. Então, deixemos essa história não contada apenas como suporte para a história ou a saga do Cavaleiro da Estrela da Guia. Pai Benedito não costuma ser detalhista, ou seja, descrever os hábitos humanos, tais como vestes, datas, locais, etc. Como se isso fosse o cerne de uma história. Ele prefere mostrar as virtudes divinas que norteiam os seres humanos, em particular, e a humanidade em geral. Descreve, sob pseudônimos, pessoas que auxiliaram de forma marcante no surgimento de religiões que se tornaram marcas de certos povos. Foi assim com Ashmer, o Oráculo de Delfos, o livro da vida de Levi Ben-Uai, a longa capa negra, a lenda do sabre dourado, etc. Estes três últimos ainda inéditos. Aqui Pai Benedito descreve a vida de um homem que possuía vários dons mediúnicos e, por isso, e por ser um Midas que onde tocava tudo transformava em ouro, usou sua fortuna para amparar a religião ancestral dos escravos africanos, que no futuro se sincretizaria com o catolicismo e daria origem à Umbanda. Foi este Simas de Almoeda, sem que ele mesmo disso soubesse, que sustentou com sua fortuna várias linhas de rituais africanos que lentamente foram se multiplicando e deram sustentação às manifestações espirituais num tempo em que Allan Kardec ainda não havia nascido para iluminar um pouco o obscurantismo europeu, que sufocava no nascedouro dom da incorporação mediúnica. Enquanto na Europa tais manifestações eram reprimidas a ferro e fogo, numa capitania hereditária do Brasil colônia um ex-juiz da Inquisição dava guarida, sustentação e total apoio aos negros que para que eram trazidos como escravos, para que dessem vazão aos seus dons naturais. Hoje, 1994, os padres negros já vestem outras batinas. Os perseguidores de pessoas possuidoras de dons naturais estão localizadas num ramo dissidente da Igreja Católica, que é o protestantismo. Os ecos dos juízes da Inquisição que defendiam os seus interesses e ambições pessoais através das trombetas da Santa Igreja Católica, ainda são ouvidos nas vozes dos pastores que sufocam os dons naturais comuns a todos os seres humanos, invocando-os como manifestações do demônio. Hoje, 1994, ano de um século em que o homem alcança fronteiras antes nunca imaginadas pelo conhecimento humano, ainda somos obrigados a ouvir as vozes inquisidoras a sufocar tais dons, pois eles são, tal como naquela época, uma ameaça às suas religiões mercantilistas. Esses dons, ou faculdades, não podem ser mercantilizados, sob risco de o seu doador, que é Deus, retirá-los de imediato do escolhido, impedindo de manifestá-los entre os homens. Eles não precisam de nada mais que uma doutrinação para que se tornem uma ação maravilhosa aos olhos dos que ousam vê-los. Por isso, ora são sufocados por padres, ora por pastores e ora por governantes, uma vez que tais dons mostram o lado divino dos seres humanos, aquilo que liberta a alma das amarras mercantis daqueles que falam de Deus, mas cobram dízimos dos seus ouvintes. Talvez seja porque falam de Deus, e não em nome de Deus, que cobram tão caro dos seus ouvintes. O valor que se cobra não é apenas em espécie, não fica só nos valores materiais. Eles exigem uma submissão total às suas interpretações do que seja a vontade de Deus. Sim, hoje,
ontem e amanhã sempre haverá os que lutarão com meios materiais para imporem suas ideias sobre o que seja a vontade de Deus, mas também haverá aqueles que darão sustentação às manifestações dos dons naturais dos seres humanos. Assim, Simas de Almoeda, ou o Cavaleiro da Estrela da Guia, como era chamado pelos negros africanos, deu a sua contribuição às religiões africanas trazidas ao Brasil colônia pelos escravos negros. Se foi um homem corruptor quando queria alcançar um objetivo, também foi generoso com aqueles que nada tinham além do exclusivo direito de viver enquanto pudessem trabalhar. O Cavaleiro da Estrela da Guia foi, em verdade, um instrumento dos orixás africanos usado num determinado momento para dar sustentação aos semeadores da fé no seu poder como instrumentos do Divino Criador, Olorum. Todos pensam que o dom mediúnico da psicografia seja propriedade particular dos espíritas kardecistas. Mas não é, pois, assim como eu, um médium umbandista, muitos outros seres humanos de outras religiões escrevem inspirados por nossos irmãos da luz. Tal dom possuíam os santos apóstolos, assim como os filósofos gregos ou mesmo autores agnósticos. Ele é pessoal e não pode ser doado, pois é uma manifestação de algo divino e que não pode ser explicado. Mas como um dom é o que é, todo aquele que sentir vontade de escrever, que escreva, pois talvez esteja dando a oportunidade de vê-lo manifestar-se em si mesmo. Se tudo isso escrevo aqui, é porque o Cavaleiro da Estrela da Guia foi o primeiro livro que escrevi sob inspiração de Pai Benedito de Amanda, a quem devo muito, pois através de sua inspiração aprendi coisas que jamais imaginei sequer existirem. Muitas estão diluídas nas páginas dos livros já escritos, mas nem todos editados. Talvez muito mais ainda possa um dia trazer à luz, pois os conhecimentos sobre as verdades divinas transcendem a tudo o que possa estar escrito nos muitos livros já escritos sobre misticismo, espiritismo ou espiritualismo. Se os livros já editados, e que são Ashmer, o ancestral místico e o guardião da meia-noite, revelam personagens com um voluntarismo incomum, é porque são seres humanos movidos pela força da luz, da lei e da vida. Ashmer foi um ser inspirado pela lei. Delfos foi inspirado pelo conhecimento, e o Barão foi inspirado pelo lado humano de cada espírito. Mas Simas de Almoeda foi inspirado pela vida. Sua ação na carne foi um combate ferrenho travado consigo mesmo entre a vida e a morte. Enquanto suas ações amparavam a vida, suas vontades pessoais e íntimas o conduziam de encontro à morte. Simas de Almoeda foi o protótipo do homem de hoje, mas se assim foi porque, tal qual o homem de hoje, não compreendia o porquê de, em meio à fartura, haver miséria, em meio ao conhecimento, haver ignorância e, em meio a tantas virtudes, o homem continuar sendo tão viciado. Pai Benedito de Aruanda tem um pouco do Cavaleiro da Estrela da Guia, eu também tenho um pouco de sua natureza, mas com certeza você que vai ler este livro, também tem dentro de si um pouco deste lutador. Então, que a Estrela da Guia ilumine sua vida também, pois a de milhões de seres humanos que nela acreditam, ela já ilumina. Logo, é melhor deixar correr a história de Simas de Almoeda, ou o Cavaleiro da Estrela da Guia. Rubens Saraceni, M. L. Taluiani. Primeira parte, capítulo 1. O Estranho Pescador. Por volta de 1630, numa aldeia à beira-mar, vivia um pescador solitário que quase não conversava. Passava a maior parte do seu tempo a contemplar o mar e suas ondas em eterno vai-vem. Olhava e meditava, pensando num tempo que passara. Ora sorria, ora chorava em silêncio. Lágrimas silenciosas se misturando com a água do mar, ambas salgadas. E eram doloridas suas lágrimas, lembravam um tempo que jamais voltaria para ele. Nos seus dias de tristeza, lembrava-se do pai ardendo na fogueira da Inquisição, na mãe desesperada aos prantos, sem nada poder fazer para salvá-lo. O único que poderia ter feito algo era o pescador, que agora chorava em silêncio, envergonhado de si mesmo por sua omissão e covardia. Não soube agir como um filho. Melhor explicar um pouco o passado do pescador. Seu pai era um cidadão espanhol de origem persa, sua mãe espanhola, filha única de um rico mercador daquela terra. Seu nome, que todos na aldeia ignoravam, era Simas de Almoeda, mas todos o chamavam de pescador e nada mais. Simas estudara com os padres jesuítas e se formara juiz ligado à igreja, juiz da Inquisição espanhola. Ostentava uma batina negra como breu, com uma cruz de ouro a enfeitar-lhe o peito. Esse era seu brasão, sua razão de ser. Já vira muitas pessoas morrerem por este símbolo e outros ainda morreriam, mas ele não,
Vivia por este símbolo, servia a ele como um servo fiel, sem nada opor a ele. Agora recordava sua tragédia como juiz. Seu pai, como mercador que era, vivia em constantes viagens pelo Oriente Médio, a Pérsia, seu país de origem, e até o Cáucaso. Tinha contato com outros povos, outras culturas e religiões. Tinha a mente aberta ao conhecimento não cristão, o que era considerado heresia pela lei vigente na Espanha. Duas vidas opostas, o mesmo sangue, mas duas maneiras diferentes de ser. De pai, em suas viagens, sempre trazia consigo algum amigo do Oriente para conhecer as terras de Espanha. Em sua última viagem, trouxe um grupo de senhores idosos, sisudos e de olhar penetrante, porém calados, que observavam com interesse, sem nada dizerem. Isto irritava muito, pois só respondiam a seus cumprimentos com uma saudação estranha: que o Criador de tudo e de todos o abençoe, filho. Certa noite, ao ouvir cantos em uma ala afastada da casa, fui observar o que estava acontecendo. O que viu o deixou perturbado. Lá estavam aqueles senhores com seus turbantes coloridos, cada um com uma pedra preciosa, de cores diferentes. Tinham pedras verdes, vermelhas, cristalinas, amarelas, roxas, azuis, cor-de-rosa e, em seus anéis na mão esquerda, as pedras eram negras. Estavam todos em profunda concentração e, entre eles, o seu pai, tão próximo e tão estranho naquele momento, alheio a tudo o que estava à sua volta. Ficou a observar por um longo tempo o estranho ritual, até que, ao mesmo tempo, todos fizeram estranhas saudações e se levantaram. Virando-se para ele, ficaram a observá-lo por um instante para, em seguida, voltarem a si, como se nada estivesse acontecendo. Ficaram calados, porém preocupados, principalmente seu pai, que conduziu seus hóspedes para outro quarto da casa e lá confabulou por algum tempo com eles. Chamou, em seguida, 2 serviçais e, com uma ordem, mandou que os acompanhasse. Levou consigo 3 baús que mantinha ocultos de todos. Dentro dos baús havia alguns manuscritos e uma grande fortuna em ouro e joias. Ao chegar ao porto, ordenou imediatamente ao capitão que fizesse todos os preparativos para partir para a Pérsia ao amanhecer. O capitão tentou argumentar que seria impossível uma partida tão rápida, ao que lhe atalhou com um gesto brusco: toma, aqui tens o que necessitas para partir, e deu-lhe uma pesada bolsa com moedas e ouro. Ao ver as moedas, o capitão sorriu e disse: não se preocupe, meu senhor, ao amanhecer partiremos. O que não pudermos adquirir de provisões esta noite, nos abasteceremos em algum porto adiante. Capitão, não quero que digas a ninguém para onde vais. Quero o segredo desta viagem, para que nenhum concorrente me passe para trás no negócio que vamos fazer. Cumpre bem as ordens do que meus hóspedes te derem e poderás, como recompensa de tua lealdade para comigo e com eles, ganhar este navio de presente. Pois não, meu senhor. Não se arrependerá de confiar em mim, tenho certeza. Vamos, capitão. Acomoda meus amigos no navio com suas bagagens e serve-lhes boa comida. Não economizes migalhas, pois poderás perder o cesto de pães. Não se preocupe, meu senhor, não o decepcionarei. Pois então mexe-te, capitão. Talvez dentro em breve sejas um homem rico. E até a volta, meu amigo. E o capitão ficou a dar ordens aos seus homens, despachando uns e outros com gritos e empurrões. A possibilidade de ficar rico o deixara eufórico. Ia seguir à risca as ordens dos amigos do seu senhor. Após se despedir de seus amigos, o nobre voltou para casa, preocupado com seu filho. Qual atitude tomar, que palavras dizer, como explicar-lhe sem violentar a sua formação? Ao chegar em casa, procurou seu filho e não encontrou-o. Perguntou a sua esposa onde ele estava. Ele saiu há pouco. E não sabes para onde ele foi? Não disse nada. Saiu muito apressado. Bem, eu vou esperar por ele, se quiseres. Vai dormir, eu estou sem sono. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora. Boa noite, minha querida senhora. As horas iam passando e nada de seu filho voltar. Isto preocupava. O que teria acontecido? O que estaria ele fazendo, ou pior, falando, agora? Pensamentos funestos passavam por sua mente, como presságios a avisá-lo sobre o pior. Talvez fosse melhor partir junto com seus amigos para o Oriente, então mais tarde enviaria alguém para saber como teria agido seu filho. Não, isso não. Se seu filho traísse, sua vida valeria nada. Como viver sem alguém a quem tanto amava? Ao amanhecer,
Os serviçais voltaram e lhe disseram que o navio havia partido. Esta notícia o aliviou um pouco. Menos mal. Assim era melhor, pois fora ele quem insistira com seus amigos para acompanhá-lo. Seria melhor não criar-lhes embaraços perigosos. Em seguida, saiu atrás do filho. Mal acabara de sair de sua casa e eram abordado por um capitão com uma escolta. Levaram-no sem explicação nenhuma à prisão da Inquisição. Ficou 3 dias sem ver ninguém, além do carcereiro, que vez ou outra aparecia com uma refeição horrível ao seu paladar. Meditava na solidão do cárcere sobre qual teria sido a ação do filho, pois como tal não agira. Do contrário não estaria ali, prisioneiro da Inquisição, tão temida por todos. No 4º dia foi levado diante dos juízes e não viu o seu filho. Isto o deixou mais preocupado ainda. O que teria acontecido a ele? Onde estaria naquele momento? Interrogaram-no com perguntas e mais perguntas, com acusações que nada tinham a ver com sua vida, seu modo de ser, agir ou pensar. Nada respondia, apenas ouvia, não queria se defender, seu filho o traíra. Por que viver? Para que argumentar? Eles não o entenderiam mesmo. Tinha diversos inimigos por causa de sua fortuna, e alguns estavam sentados na banca dos juízes, apesar de suas altas contribuições à Santa Igreja. Quando a sentença foi pronunciada, o juiz-chefe perguntou se tinha algo a dizer ou a pedir. Sim, tenho algo a pedir. Quero ver meu filho. Negado o pedido. O seu filho não quer vê-lo. Mas eu preciso vê-lo, pois tenho um grande tesouro oculto, preciso dizer-lhe onde encontrá-lo. Pois diga a nós, e o avisaremos onde encontrá-lo. Não, meus senhores. O tesouro eu enviei com meus amigos, só direi como achá-lo a meu filho. Levem-no de volta à masmorra, carcereiros, falou o juiz-chefe. Mais tarde o juiz maior foi falar com o nobre Percy e tentou com palavras arrancar-lhe onde estava o tesouro, como conseguir chegar até ele. Nada demovia o condenado a dizer uma palavra. Nem a tortura física que lhe aplicaram o fez dizer onde encontrar o tesouro. Por fim, vendo que não adiantava persistir, pois isto poderia matá-lo, o juiz desistiu. Mandou buscar o filho do nobre, que seria executado ao amanhecer. Quando o filho chegou e viu seu pai naquele estado, começou a chorar. Não era isto o que queria para seu pai. Não fora isto que seu amigo, o bispo, dissera que iria fazer, não isto. Ao chegar perto do pai, quase não o reconhecia, tal o seu estado. Todo ferido, em pele e osso, olhos profundos a fitá-lo no olhar mortiço. Pai, eu só queria livrá-lo dos perigos a que seus amigos, servos, do demônio, o estavam levando. Só isso, pai, nada mais que isso. Como assim, filho? Em perigo eu estou agora, não com meus amigos. O que fizeste? Por que não falaste comigo antes? Por quê, filho? Pai, só fui me aconselhar com o bispo, saber como ajudá-lo a se livrar dos bruxos persas. O bispo disse-me que talvez sua conversão no passado tenha sido somente para enganar a igreja e para poder casar com mamãe, que o senhor também os enganara. Eu argumentei que não, que o senhor era um bom cristão, temente a Deus, que ele poderia ajudá-lo a se livrar do poder daqueles bruxos. Só isso e nada mais. O senhor sempre me falou de Deus com amor e reverência e de Jesus com amor. Foi quando ele me disse que iria ajudá-lo, que não me preocupasse com mais nada. Bem, filho, parece-me que me entregaste ao demônio, pois duvido que Deus fizesse isto que fizeram a mim e a qualquer filho seu. Uma outra coisa, filho meu. O bispo falou a verdade quando disse que eu me converti somente para casar com sua mãe. Essa era a única forma de consegui-lo. E não me arrependo do que fiz, pois foi por amor a ela que assim agi. Talvez esta seja a forma dele me castigar. Sempre respeitei a Jesus Cristo como o Filho de Deus, e também me considero filho de Deus. A Cristo eu amo como a um irmão mais velho que, com suas palavras santas, nos tem guiado, filho meu. Como assim, pai? Ora, filho, quem foi anunciar a vinda de Jesus Cristo? Não foram os magos? Sim, foram os magos, mas o que isto tem a ver com tudo o que está acontecendo agora, meu pai? Tem tudo a ver, meu filho. Os meus amigos não são bruxos, mas sim magos. Da mesma escola daqueles que anunciaram a vinda do Cristo para regenerar a humanidade. Eles são os guardiães dos mistérios sagrados e não bruxos que vivem a prejudicar os seus semelhantes. Eles só dão boas palavras. Palavras de consolo, de conforto e esclarecimento. Dominam o lado negro e não se servem dele para o mal. São guardiães das leis eternas,
em que muitos vão buscar o verdadeiro saber. O saber divino, do sagrado, da elevação, nada mais que isto, filho meu. Mas, meu pai, por que não me disse nada, então? Por que não me esclareceu a respeito deles para que nada disso tivesse acontecido? Eu sempre te ensinei o saber sólido, não ilusões passageiras. Ensinei-te como amar a Deus, como eu aprendi, isto eu te ensinei. Quando quiseste ir para o colégio sacro, não te impedi, pois tens o teu destino e não seria justo eu impor o que achava melhor para ti. Como tornar alguém que gostava de ler e estudar em um comerciante? Melhor deixar a água correr pelo seu caminho natural do que represá-la, não? Pai, me perdoe, pois, apesar do meu saber, sou um tolo. Errei e viverei com isso eternamente. Filho meu, não te magoes nem te tortures, pois tudo está acabado. Sob a minha cama encontrarás um buraco coberto por uma laje. Levanta e acharás um baú com um pouco de moedas e instruções a seguir. Enquanto te aguardava, dei instruções aos servos para que te sirvam, como me serviram. Cuida de tua mãe. Eu te perdoo, mas busca em ti o vertical perdão que precisas, filho meu, pois este eu não posso te dar, só tu mesmo acharás. No dia seguinte, eis que logo cedo foi executada a sentença. O filho chorou por dias seguidos, junto à mãe que já adoecera. Parecia que as trevas tinham tomado conta daquela casa outrora tão radiante, tão alegre, e que agora só tinha lágrimas e dor. Que destino funesto era esse que tinha sido reservado a eles? Que castigo medonho! Logo sua mãe veio a falecer e a solidão tomou conta de tudo, naquela casa. Os criados foram dispensados, o vazio tomou conta de tudo, o padre juiz foi ver o bispo. Devolveu-lhe a cruz de ouro, o anel de juiz, a batina de padre. Nada mais existia que o segurasse naquele lugar. Para que ficar ali? Simas voltou para sua casa, afastou a cama e retirou a laje para ver o que havia oculto. Ao abrir o pequeno baú, encontrou uma sacola com muitas moedas de ouro e um pequeno pergaminho, no qual somente havia um símbolo, 3 cruzes sobre um monte. Nada mais que isto. Fechou o baú e partiu para longe daquele lugar, jurando nunca mais voltar ali. Ao sair do portão de sua casa, 2 emissários do bispo vieram ao seu encontro, convidaram-no a acompanhá-los. Ao chegar diante do bispo, foi inquirido sobre o tesouro que o pai lhe deixara. Qual o valor deste tesouro? Simas mostrou a sacola com as moedas. Isto decepcionou o bispo, que imaginava uma grande fortuna. Aquilo não era uma grande fortuna. Quis saber o que significava o pergaminho, porém Simas não soube explicar. O bispo quis saber para onde ia. Ele disse não saber, que ia viajar para algum lugar bem solitário, para poder chorar, sem que ninguém pudesse ouvi-lo. Partiu e aquele lugar nunca mais voltou. Dele ninguém mais ouviu falar. Simas de Almoeda desaparecera. Outrora juiz da Inquisição, já não julgava. Estava sendo julgado por um juiz invisível. Um juiz que deixa que cada um pronuncie a sua própria sentença e que execute de acordo com a própria vontade. O juiz era o seu destino, a sentença, o resto da sua existência. Podia escondê-la dos outros, mas não de si mesmo. Que juiz implacável esse que se chama consciência. Um juiz que não deixa que se esqueça a sentença um instante sequer. Eis quem era o pescador sem nome, solitário e triste, vazio mesmo sem nada a perguntar nem a dizer, só a solidão. Olhava o mar sem nada a dizer, aguardando um sinal do alto, do Criador de tudo e de todos, como se referiam a Deus aqueles magos. O tempo passava e o sinal não vinha. Só lhe restava orar para si e para seus semelhantes, na esperança de que suas preces um dia fossem ouvidas por Deus. Até que um dia teve a impressão de ver sair do mar uma linda mulher com uma coroa pontilhada por 7 lindas estrelas. Vinha em sua direção com um sorriso meigo nos lábios, observando entre zombeteira e carinhosa. Sentou-se ao seu lado, mantendo uma certa distância. Começou a conversar com o pescador, como se o conhecesse há muito tempo. Raios de luz saíam de todo o seu corpo, suas unhas se prolongavam dos dedos em raios azulados. O pescador, depois de muito tempo conversando com ela, percebeu que as lendas eram falsas. Que as sereias não eram lendas, mas realidade, pois ele poderia tocá-la se quisesse, apesar de não ousar, já que sua aparência era majestosa. Não eram más, muito pelo contrário. Seu encanto vinha de sua pureza, de sua beleza e nobreza. E o pescador, sempre que precisava de algo do mar que não podia pescar, pedia a sereia. Esta mergulhava e ia buscar, ainda que fosse no lugar mais profundo dos oceanos,
pois estimava aquele pescador tão humilde, que sempre ficava a conversar com ela. Ele procurava não depredar seu reino. Não trazia sujeira às suas águas. Não tirava ou pedia nada mais do que necessitava para sua existência. E todas as vezes que entrava no mar, para não sujar as águas da sereia, banhava-se antes em uma cachoeira que existia muito próxima. Por tudo isto, ela o tinha em grande estima. Sim, o amava e o respeitava. O amor dos seres elevados que sabem cultivar a amizade pura sem nada que a macule ou destrua. Capítulo 2. O presente recebido. Um dia, a sereia lhe deu um presente, uma estrela do mar, linda e brilhante, que ele guardou no baú, junto com o pergaminho que seu pai lhe dera. Era uma estrela que ora brilhava como um diamante, ora como a mais linda das esmeraldas. Outras vezes, como uma ametista ou uma safira. Dependendo de onde se encontrasse o pescador, o brilho da estrela mudava de cor. Se ele ia na mata, ela ficava verde. Se fosse as montanhas, ela parecia um rubi em chamas, de tão brilhante que ficava. Quando passava na cachoeira para se banhar, antes de ir ao mar, onde sempre via a sereia, a estrela ficava dourada, e assim por diante, em todos os lugares aonde ele fosse. Quando o pescador ia dormir, tinha por hábito orar ao Criador tanto por si como pelos seus semelhantes. Neste momento, a estrela se transformava. Adquiria uma luz viva, um brilho cristalino, que ia crescendo à medida que ele orava, e se irradiava a distâncias enormes. Parecia-se com um pequeno sol. Se ele orava por alguém, partia um raio de luz até essa pessoa. O pescador passou a orar por todos aqueles que se aproximavam e estavam doentes ou desesperançosos da vida. Alguns melhoravam um pouco, outros ficavam bons. Porém, outros não, e isso o intrigava cada vez mais. Até que um dia, ao ir ao mar, decidiu-se a perguntar à sereia sobre o fenômeno. Quando a encontrou, parecia que ela já estava a esperá-lo, pois seu olhar era calmo e sua voz mais suave que das outras vezes. Quando ele quis perguntar, ela fez um sinal com a mão, convidando-o a sentar-se ao seu lado, e começou a falar-lhe. Pescador, desde a primeira vez que viesse à beira-mar, eu te observo. Muitas vezes não me viste. Quando eu me mostrei, já conhecia o teu modo de ser, agir e pensar. Conhecia, também, os teus desejos, as tuas vontades, o teu pranto e o teu desespero. Enfim, conhecia tudo sobre ti. Eu me mostrei a ti porque sabia que não taparias os ouvidos ao meu canto, nem fecharias os olhos à minha beleza, nem ambicionarias as minhas riquezas. E olha que o mar abriga muitos tesouros. Sabes, pescador, que o mar abriga muitos mistérios, encantos, magias, segredos e poderes, tudo isto dado pelo Criador, quando fez este mundo que habitamos. A uns eu dou um presente quando me agradam, a outros dou outros presentes quando me desagradam. Mas a nenhum que vem até o mar, eu deixo de presentear. Aos que me agradam pelo que trazem de bom em si, a um eu dou uma concha, a outro um pouco de paz, a outros pérolas, ou alimentos. Aos que me desagradam, dou um pouco de sal para que passem nos ferimentos de seus corpos ou almas, e assim jamais me esqueçam. Alguns dizem que sou ruim, mas na verdade eles é que são imperfeitos, e não veem os meus encantos. Então não acham nada de belo no mar. Não conseguem colher ostras com pérolas. Colhem apenas suas conchas que, se não tomarem cuidado, os ferirão, as águas vivas que os queimarão ou serpentes marinhas que os engolirão. Outros dizem que sou boa. Eles me pedem ajuda para, com meus encantos, solucionar os seus problemas e eu não nego ajuda a eles. Assim, um dia, eles me amarão, não por encantamento, mas por amor puro. O tempo fará sua transformação interior. Ainda há outros que vêm até o mar sem nada a pedir ou temer. Sentem-se bem em estar à beira-mar ou em suas águas, a admirar sua grandeza e profundidade, em descobrir os seus mistérios e encantos, os seus segredos e magias. Com isso, adquirem a maior riqueza que o mar pode oferecer a quem se faz por merecer, que é a purificação de suas almas. Sabes, pescador, que enquanto olhavas para o mar, com o olhar perdido nas ondas, o mar já estava a purificar-te e absorver-te sem te tocar. Já te encantava sem te encantar. As sereias já cantavam o seu canto encantado sem que tu as ouvisses. O mar já se revelava a ti sem que visses. Tudo isto eu te digo agora, pescador, para que entendas por que te dei uma estrela do mar de presente. Quero que saibas que muitos colhem com suas próprias mãos muitas estrelas do mar, porém elas não brilham.
Apenas aquelas que dou de presente possuem a luz encantadora que brilha eternamente. As estrelas que dou de presente, eu as ganhei do Criador para dá-las a quem se fizer por merecer. Eu tenho muitas delas, mas poucas a quem dá-las. Merecê-las. Sendo puro nos ideais, nobre nas ações e simples na vida. Eis como merecê-las, pescador. E tu tens tudo isto contigo. Por isso eu te dei uma estrela encantada, pescador. Agora vens com perguntas que as respostas estão nelas próprias porque uns ficam bons e outros não. Porque alguns são como os pescadores que pescam muitos peixes e os perdem antes de poderem comê-los. Outros são como os pescadores que jogam a linha com o anzol e nunca pescam nada. Outros são aqueles que pescam muito e dividem os seus peixes com quem não tem o que comer. A esses últimos a estrela ilumina com seu brilho. Aos primeiros ela nunca ilumina, aos outros, de vez em quando ela os ilumina, mas eles não veem o seu brilho e ela se apaga novamente. O pescador perguntou à sereia: traço que me impulsiona a orar e a me preocupar mais e mais com meus irmãos. Traço é o poder contido na estrela que te dei, pescador. A tua vida se transforma à medida que aumenta o brilho de tua estrela encantada. Por tudo, és duplamente favorecido. Quanto mais fazes, mais brilho ela irradia sem cessar. O pescador se despediu da sereia com lágrimas nos olhos. Pelo que entendera de tudo que ouvira, a estrela, em verdade, pertencia ao Criador e a sereia o presenteara com uma dádiva sua, porque se agradara com o seu modo de ser e agir para com tudo e com todos. Eis que sua vida se modificava depois deste encontro. Agora ele sabia que era portador de um tesouro da Rainha dos Mares, a guardiã dos mistérios do mar. À medida que o tempo passava, o pescador mais e mais era solicitado a orar pelos enfermos, pelos fracos de espírito, pelos doentes da alma. Ele se fazia presente em muitos lares de amigos e até de desconhecidos, pois sua fama havia se espalhado rapidamente. Muitos perguntavam como ele conseguia, com suas preces, curar os enfermos e levantar barra vertical os fracos que haviam caído no caminho. Ele, na sua modéstia, respondia sempre com um sorriso e uma frase curta: é a minha boa estrela. O tempo passou rápido para o pescador. Não lhe sobrava mais tempo para olhar para si mesmo, somente para seus semelhantes. Muitas vezes ele gostaria de voltar a falar com a sereia, contar-lhe como a estrela que ela lhe dera era milagrosa, que sempre que ele orava ela respondia com seu brilho encantado, que mais parecia uma voz falando em seu coração, incentivando-o a continuar no caminho em que estava. Com o passar do tempo, o pescador foi convidado a ir a lugares distantes para orar por pessoas desconhecidas, em alguns casos até importantes. Viajou por muitas cidades desconhecidas para ele. Com isso, passou a ser invejado, odiado mesmo. Para dizer a verdade, alguns que se diziam sacerdotes do Criador, não podiam aceitar que aquele pescador tão humilde tivesse sucesso onde eles falhavam, sendo que ele só olhava para uma simples estrela do mar. Orava em silêncio e os enfermos se curavam, e eles, com seus rituais seculares, nada conseguiam. Alguns até o convidaram a visitar os seus templos para assim descobrirem o seu segredo, a sua magia, seu poder, e, dessa forma, serem como ele. Especulavam sobre o seu passado. Ele lhes dizia que fora um pescador, mas agora já não podia mais pescar, pois tinha se afastado muito do mar, onde sempre vivera. Por isso estava um pouco triste. O mar lhe fazia falta, sentia saudades das suas ondas, em seu eterno balançar. Especulavam sobre o seu poder curador. De onde vinha tal fonte de poder? Ele novamente respondia com um sorriso de alegria interior e uma frase curta: é a minha estrela do mar. Tentaram descobrir como uma simples estrela do mar podia fazer aquelas curas maravilhosas. Ele lhes explicou que bastava orar por quem necessitasse e a estrela respondia com sua luz curadora, que ali estava o seu poder verdadeiro. Eles não se satisfaziam com as suas respostas. Secretamente já haviam mandado buscar, no mar distante, muitas estrelas do mar, de todos os tamanhos, e nada acontecia quando eles oravam aos enfermos com a estrela ao lado, como fazia o pescador. Tentaram-no com riquezas imensas, com prazeres inimagináveis, com postos elevados e com muitas promessas. Ele nada aceitou, pois nada disso tocava a seu coração. Queriam saber tudo sobre ele. Mas ele lhes dizia que seu único poder era a estrela do mar, e nada mais. À medida que o tempo passava, ele angariava mais inimigos ocultos, que sorriam na sua frente, mas, às escondidas, tramavam como tirar-lhe o poder curador. Tramavam uma ação oculta, com magia negra, para tirar-lhe o poder, mas assim mesmo as suas estrelas continuavam sem poder algum.
O pescador começou a sentir o efeito dessas tramas. Estava sendo envolvido por forças negras muito poderosas. Seu ânimo se abateu, seu sorriso se apagou, não sabia o que estava acontecendo. Parecia que ouvia a sereia chorar ao longe. O choro vinha num canto de lamento, por ver o que estava acontecendo com seu querido pescador, que tanto se afastara do seu reino. O pescador já não sentia mais a sua estrela responder às suas preces. O seu poder esvaía-se em prantos. Já não conseguia mais as curas milagrosas, não tinha mais ânimo para dar aos que fraquejavam no caminho. Algo estava acontecendo que ele não entendia. Não sabia como voltar a ser o pescador alegre de antes. E o canto a cada dia se tornava mais choroso, mais desesperador. Foi quando os grandes sacerdotes estabelecidos começaram a dizer que ele era um grande falsário, ilusionista, que iludia a todos com suas palavras simples, mas sem poder algum. O que ele deveria fazer era jogar fora sua falsa estrela da sorte e do poder, pois para nada lhe valia aquela estrela, senão para lhe trazer dor e sofrimento. Isso não, respondeu-lhes o pescador. No íntimo ele sabia que, se assim fizesse, aí sim, começaria o seu martírio. Os sacerdotes queriam a sua estrela, mas não podiam tomá-la, porque sabiam que era encantada, e um encanto não pode ser tomado, precisa ser recebido de um doador de livre e espontânea vontade, e isto ele não queria fazer. Então começaram a injuriá-lo ante aos seus amigos, e, pouco a pouco, o pescador foi ficando solitário. As pessoas foram se afastando, algumas até fazendo chacota da sua estrela do mar. Nada o abalava em seu amor à estrela, ainda que ela não brilhasse e não lhe respondesse como antes. Ele a amava, pois ela o fazia lembrar-se da sereia do mar, tão distante agora. Os grandes sacerdotes tramaram mais uma vez. Com a traição negra da magia maligna invocaram os grandes senhores das trevas para que quebrassem, de uma vez por todas, as forças do pescador, até que ele lhes desse o seu talismã, a sua preciosa estrela do mar. E assim o pescador começou a definhar. Seu corpo ficou todo em chagas, seus ossos doíam como se estivessem quebrados. Todos se afastaram dele, por sua aparência mortiça, por suas chagas, por tudo o que lhe estava acontecendo. Alguns ainda se lembravam do tempo em que ele os ajudara, e lhe davam um prato de comida ou um copo de água. Outras vezes um pedaço de pão, mas ninguém mais o convidava a cear em suas mesas ou a dormir sob seu teto. E como só vivera, só estava no seu infortúnio. Vendo que ninguém mais o procurava e poucos o cumprimentavam, resolveu partir daquele lugar, levando consigo a sua amada estrela do mar. Caminhou sob o sol e sob a lua por muito tempo, passou fome e frio, sede e solidão. Todos que o viam, dele se afastavam, como se ele fosse um leproso ou coisa pior. O tempo não contava mais para o pescador. Para ele, o tempo não existia. Sua dor era imensa, sua solidão infinita. Não tinha destino algum. Nada mais tinha além da sua estrela do mar tão amada. Um dia, conseguiu embarcar em um navio cargueiro e partiu para terras distantes, que não conhecia. Ao chegar, partiu do porto sem rumo algum, pois rumo à sua vida não tinha. Capítulo 3. Encontrou um amigo os sacerdotes. Caminhou sem rumo, até que um dia, num bosque, viu um casebre humilde, mas bem cuidado. Em princípio, pensou em se afastar, mas a dor e a fome eram maiores que o medo de ser expulso, ou até mesmo espancado, como aconteceu muitas vezes quando tentou se aproximar de alguém. E assim se aproximou vagarosamente do casebre. Ao chegar diante da porta, não teve coragem de chamar por ninguém. Pensou: se já fora expulso de tantos lugares, por que insistir mais uma vez? Comerei folhas ou alguma raiz que encontrar no bosque e irei embora. Mas ao se virar para partir, a porta se abriu e de dentro do casebre saiu um negro, velho e corpulento, de olhar grave e penetrante, que ficou a olhá-lo por longo tempo, sem nada dizer. Ao falar com o pescador, a primeira coisa que disse foi: entra, meu filho. Estou preparando o meu almoço e podes comer comigo, se quiseres. Ou talvez minha humilde casa não te agrade, e por isso ias embora. Ao ouvir estas palavras, o pescador se ajoelhou reverente e beijou as suas mãos, mas foi interrompido bruscamente por uma voz grave que mandou que se levantasse, pois estava lhe oferecendo um prato de comida e não escravidão. O pescador se levantou e se desculpou, já que sua intenção fora só de agradecimento por tê-lo acolhido em sua casa e oferecido um prato de comida para saciar sua fome. Entra então, pescador, pois a comida já está na mesa.
O pescador entrou e sentou-se à mesa com o negro de olhar inquiridor, sem tocar em nada. Estava sujo e todo maltrapilho, com chagas por todo o seu corpo. Traço, por que não te serves, pescador? Ou queres que eu te sirva também? Perguntou o negro. Traço, não quero empestar a sua comida, nem sujar a sua mesa, meu senhor. Traço, se fosse sujar algo ou empestar alguém, eu não te teria mandado entrar, meu amigo. Vamos, serve-te logo, pois tua fome é maior que a minha. E o pescador se serviu com muito gosto. Sentiu-se diante de um nobre verdadeiro. Após a refeição, o pescador pediu licença ao negro e foi para o quintal. Lá desenrolou sua estrela do mar e agradeceu ao Criador por ter ganho tão boa refeição. Espantado, viu que novamente sua estrela brilhava, um brilho tão forte que o envolvia por inteiro. Ao terminar suas preces, percebeu que o negro observava. Envolveu novamente, e com rapidez, sua estrela do mar no seu pedaço de couro. O negro falou: Traço, não te preocupes, pescador, pois não quero a tua estrela do mar, não que ela não seja bonita ou valiosa, mas é que eu tenho a minha cruz, a qual guardo com muito zelo e amor. Com ela eu faço o que você fazia com a sua estrela do mar. Só então o pescador notou que o negro sabia que ele fora um pescador, e que assim o chamava. Não sabia o que dizer, mas se sentiu pequeno e infantil diante do homem à sua frente. Parecia que ele o conhecia de longa data, que sabia tudo sobre ele. Então perguntou: Traço, como se chama, bom homem? Traço, João de Mina, respondeu-lhe o negro. Traço, e tu como te chamas, meu filho? Traço, Simas de Almoeda, meu amigo João de Mina. Como já me conhecia, se eu não o conhecia? Acolheu-me quando todos me expulsavam, me alimentou quando todos me negavam ao menos um pedaço de pão. Traço, ora, é simples, meu filho, aquilo que faz na fé simples e pura, sem nenhum conhecimento, além da tua estrela do mar, eu faço com fé e conhecimento. Tu confiaste no teu modo de ajudar ao semelhante e não procuraste saber nada sobre o teu poder, mas eu confio na minha cruz e quis saber o porquê dela me dar o poder de curar. Traço, como assim, bom amigo? Traço, simples. Tu ganhaste a tua estrela pela tua pureza de espírito, eu ganhei a minha cruz pela minha consagração ao Senhor dos mortos. Traço, Senhor dos mortos. Traço, sim, o Senhor dos cemitérios, aquele que recebe os corpos e almas dos que partem desta vida, filho meu. Traço, fale-me mais, meu amigo, fale-me sobre o Senhor dos mortos. Traço, bem, filho meu, vai descansar agora, mais tarde conversaremos. Traço, como? Diz que posso ficar hoje contigo, meu amigo? Traço, sim, por que não? A não ser que isto não te agrade, filho meu. Traço, agrada-me sim, e muito, meu amigo. Traço, pois então vai descansar. Lá dentro tem uma cama, vai te deitar e dorme. O pescador não dormia em uma cama há tanto tempo que, ao se deitar, foi como um sonho. Só podia estar sonhando mesmo, ganhar um almoço, a sua estrela voltar a brilhar e agora uma cama macia para dormir. Sim, só podia estar sonhando, nem suas chagas doíam mais, nem sentiu os seus ossos incomodá-lo. Só um sonho mesmo, e era melhor não interrompê-lo agora. E, pensando nisto, adormeceu. Quando acordou, já era manhã avançada. Levantou-se apressado, sem saber por quanto tempo dormira. Só sabia que há muito tempo não dormia tão bem, sem nenhum pesadelo a incomodá-lo no seu sono, sem aparição de qualquer ser monstruoso a persegui-lo. Sua estrela do mar tinha sido limpa de todo o pó e estava sobre um pano branco, brilhando como no passado ela brilhava no momento de suas preces. Sua roupa estava limpa e costurada, seu corpo estava todo limpo, suas chagas estavam tratadas com ungüentos e ervas. Qual a graça divina que lhe estava acontecendo para que, de um dia para outro, sua vida mudasse tanto? Seria um milagre do Criador, respondendo às suas preces. Não importava, o importante é que se sentia bem. Olhou para o negro, que estava a observá-lo, enquanto preparava algo para ele comer e não soube o que dizer. O velho João disse: Traço, não precisa dizer nada ou agradecer, que é nossa obrigação, quando alguém precisa de ajuda, e ajudá-lo, não dele se afastar. Eis a lei de Deus, pescador. Traço, sim, esta lei eu conheço, mas tão poucos a praticam que, quando encontramos alguém, não sabemos reconhecê-lo de fato. Eu lhe sou eternamente agradecido, meu amigo João de Mina. Não tens nada que me agradecer. Quando fazemos o nosso dever para com nossos semelhantes, não devemos esperar por recompensas, senão, que valor haveria nessa ação diante de Deus,
Se tivesse que haver recompensa por servir às suas leis. Sim, mas você não se preocupou com minhas chagas. Não pensou que talvez fosse contagiado por elas. E agora, eu quase não sinto as dores e os meus ossos já não doem. Como pode ser isto? Simples, meu filho. Enquanto descansavas, preparei ervas para limpar tuas chagas, chá que bebeste sem acordar. Orei ao Senhor dos mortos, pois só Ele poderia ajudar-te neste caso. Como assim, meu amigo? Cada vez entendo menos o que me sucede. Come um pouco. Enquanto comes, eu explico para que entendas melhor. Estás ferido, ferida está a tua alma. Não caístes por causa da tua estrela, e por causa dela eu te ajudo agora e te ajudarei sempre que precisares. Tuas chagas foram provocadas pelas forças negras que imperam na parte escura do reino maior. Estavas enfeitiçado por magia negra da pior espécie, magia que nós conhecemos muito pouco, pois não é praticada nesta terra onde vivo, nem no lugar de onde vim. Mas é sempre uma magia, e com magia pode ser cortada. Onde as preces falham, as magias funcionam, meu filho. Lembra-te sempre disto e muito aprenderás em tua caminhada nesta terra. E o que o Senhor fez por mim, meu amigo? Despachos a quem de direito, oferenda a quem auxiliasse para combater as invocações das forças negras. E como são esses despachos, oferendas e orações, meu amigo? Isto só é revelado a quem é iniciado no nosso culto, meu filho. Não está escrito. Não sabemos escrever. De onde venho, tudo é transmitido de chefe para seguidor da tradição. Não há uma escola para ensinar como combater o mal, meu amigo. Não há uma escola. Há uma tradição que se perde no tempo. Não marcamos o tempo, que em verdade não existe. Todas as noites são iguais e todos os dias são iguais. O que muda somos nós. Uns para melhor, outros para pior, mas o tempo não muda. Ele é eterno, é o Criador do mundo. Ao tempo tu não podes pará-lo, nem tocá-lo, nem modificá-lo, podes? Não podemos. E verdade, só podemos nos transformar, não o tempo. E nem a Deus tu podes tocar. Podes senti-lo em ti, transformar-te diante de sua grandeza, amá-lo pelo dom da vida que nos dá, mas nunca vê-lo ou tocá-lo. Não é mesmo? Sim, é verdade. Mas às vezes ele parece tão distante de nós. Sentimos-nos tão desamparados diante dele que só nos resta o consolo de um talismã, como a minha estrela, a quem me apeguei como a um pedaço de Deus, meu amigo. Ora, não foi Deus que se afastou para longe, filho, foste tu que te afastaste dele, que rompeste com sua lei e seus mandamentos. Tu, que és cristão. Por isso, na nossa tradição, cultuamos os orixás como ligação com Deus. E nos momentos que nos parece distante o Pai Maior, cantamos aos nossos orixás para que eles intercedam para aplacar a fúria de Deus com nossas falhas. Orixás? O que são, meu amigo? Diria que são como anjos. Talvez sejam, quem sabe. Eles através da natureza, dos ventos, do fogo, das águas, da terra e, por fim, da magia também. Como disse. Pelo que aprendi dos anjos, não é nada disso que eles fazem. Será que não, pescador? Podes mudar o nome e o lugar, mas as forças de Deus são sempre as mesmas, onde quer que estejam. Bem, se Deus é um só, e nisso eu acredito sem discutir, então deve estar certo. Sabe que parece um filósofo falando, meu amigo? E o que é um filósofo? Algum iniciado em algum culto, pescador? É a primeira vez que eu ouço esse nome. Não é um culto ou religião, mas uma ciência, a ciência da razão, que discute muito para chegar a alguma conclusão. Às vezes, discutem por séculos sem chegar a um fim, pois vivem a discutir tudo. Bem, então não é melhor que minha religião, porque ela te diz, isto é assim, foi assim e sempre será assim. O que tem que mudar és tu, não ela. Só isso. Simples e sem discussão, pois a lei dos orixás não permite que se discuta sobre a sua essência, o seu ser. Ao dizer qual é o orixá que o rege, tu o aceitas e passas a recorrer a ele no teu dia a dia, ou não aceitas, e ele te vira as costas. Mas comum. Ou aceita o fim. Sim, ou acredita e tem fé, ou não adianta nada ficar especulando de onde vem, nem para onde vai. Podes conhecer, com muita dedicação e respeito, o segredo do seu poder, sua vontade e seus desígnios, mas nunca sua razão de ser. Pois eles são como são, não se modificam, mas podem nos modificar. Depende de nós,
se para melhor ou para pior, mas só depende de nós e de ninguém mais. Traço bem, nós temos que estudar muitos livros sagrados, as leis canônicas, para sermos um sacerdote, e o Senhor não precisa de nada disto para ter o seu orixá. Traço não é bem assim, pescador. Quando alguém nasce, é observado, e o elemento que reinar sobre a sua cabeça, a este será consagrado. O orixá cuidará dele enquanto na terra ele viver, basta respeitar o que manda o seu orixá, pois os orixás têm as suas leis. Aquele que assume a função de sacerdote é preparado desde o nascimento. Quando atinge a idade certa, começa a sua iniciação nos segredos dos orixás, nas suas magias e seus encantos. Recebe, com o passar do tempo, a força do seu orixá e só quando completar a sua formação poderá ser um sacerdote, a quem nós chamamos de babalorixá. Somente aí ele poderá iniciar a outros com seus orixás. Traço bem, no fundo é a mesma coisa, sempre precisa ser ensinado, como na minha religião. Não é assim tão fácil. Quem se consagra não pode quebrar a consagração, se não quebra a sua própria força, e sua vida deixa de ter motivo de ser, pois sua cabeça pertence ao orixá. Ele a vira, ao se sentir ofendido com seu filho, se este quebrar a consagração. Tenho muito a aprender com o Senhor, pena que eu tenha que partir. Partir, por quê? Se quiseres ficar, basta aqui, quando melhorares de tuas chagas e esqueceres um pouco teu passado, ajudes a colher na minha roça o que comer. Nós somos simples na vida que levamos, mas somos generosos no coração. Se um dia quiseres partir, a porta de saída é a mesma por onde entraste. Traço aceito, porque vejo que sabe que nada tenho além da minha estrela e do pergaminho que guardo há muito tempo como lembrança de um passado que não volta mais. Traço nós não ligamos muito para o passado, pois, se ele foi bom e o dia de hoje não o é, sofremos pelo que perdemos. Assim, o hoje nunca será bom. Se o passado foi ruim, procuramos esquecê-lo, senão fará parte do presente quando já é passado, e o hoje também não será bom. Não é verdade? Guarda um lugar na tua mente para o passado, mas nunca toda a tua mente para o passado, senão nunca viverás o hoje, que será sempre o ontem, meu filho. Traço sabe as palavras, meu amigo. Sim, você é um sábio, um verdadeiro filósofo. Bem, seja como quiseres, mas tua comida já esfriou e não tocaste nela, será que é assim tão ruim? Não, não. A comida é boa, mas suas palavras são muito melhores, elas alimentam a minha alma, que está mais faminta que meu estômago. Sim, como elas me fortalecem. Então come, que vou sair um pouco, filho. Mais tarde eu volto. E o pescador ficou pensando, enquanto comia. Que homem estranho, que saber simples, mas objetivo e racional, claro até demais. Um surdo não deixaria de ouvi-lo. Quem seria este homem? Um santo perdido no meio do bosque. Um mago igual aos amigos de seu falecido pai? Quem seria ele? Muitos pensamentos vieram à sua mente. Ele até se esqueceu do tempo. Já era tarde, quando o velho negro voltou. Vinha acompanhado de uma moça, negra como ele, de seus 25 a 30 anos, no máximo. Vinham conversando animados, quando o viram sentado ao pé de uma árvore. O pescador se levantou e os cumprimentou com alegria. Já se sentia muito melhor agora. Traço boa tarde, pescador, como estás? Traço bem, meu amigo, muito bem mesmo, obrigado. Traço pescador, esta é minha filha Ruth. Ruth, este é nosso convidado, de quem você tratou ontem. Parece o mesmo. Traço só pelas chagas, mas ele hoje parece outro, não é aquele que estava deitado na minha cama ontem. Traço como? Aquela cama é sua. E foi você que me limpou todo e me tratou com as ervas. Ao dizer isto, o pescador ficou rubro de vergonha. Nunca havia tocado ou fora tocado por uma mulher. Traço ó. Não precisa ficar com vergonha, porque eu fiz somente o que era necessário, nada mais. Eu não ouvi nada além dos seus gemidos de dor, quando o sumo das ervas queimava suas feridas. Muito obrigado, fico-lhe eternamente agradecido pelo que me fez. Muitos nem perto de mim chegavam com medo de pegar minha lepra. O velho atalhou ríspido. Quem disse que tens lepra? Eu já te falei do que sofrias. Não digas mais nada, vamos entrar. Ao cair da noite, começaram a chegar outros negros, que se sentavam na frente da casa aguardando que o velho João do Mine os ajudasse. E foram chegando mais e mais. Até que ele saiu e saudou a todos, desejando que Deus os abençoasse. Sentou-se em um banco próximo do fogão e,
um a um, foi recebendo a todos. Fazia suas orações e passava ervas verdes em seus corpos. Em alguns aspergia água. Dava conselhos diferentes a cada um, ouvia as suas queixas e seus pedidos calado, e sempre tinha uma palavra a dar. E todos saíam contentes da sua casa, já tarde da noite. Ao terminar de atender a todos, o velho negro se ajoelhou, reverente e cantou por um bom tempo em uma língua estranha ao pescador, que conhecia muitas línguas, mas nenhuma parecida com aquela. Ora era um canto alegre, ora um canto choroso. Ao terminar, bateu 3 vezes a cabeça no chão, como a saudar alguém invisível aos olhos do pescador, mas bem visível ao negro velho. Levantou-se, apanhou um vaso com água e um prato de comida e se foi bosque adentro, demorando-se para voltar. Quando voltou, parecia cansado, mas seu rosto tinha uma felicidade que parecia brilhar como brilhava novamente a estrela do pescador. Este nada perguntou, esperando alguma palavra, mas o velho negro nada disse além de boa noite, pois era tarde. E foi dormir. Ruth mandou que tirasse a roupa, pois ia passar-lhe um pouco mais de unguento de ervas para que suas feridas se curassem logo. Assim feito, mandou que ele se deitasse na cama, que ela ia dormir sobre uma esteira, no chão. O pescador não quis, mas ela praticamente o obrigou a se deitar. Ele ainda tentou argumentar que não era justo que ela dormisse no chão, enquanto ele, um estranho, ficava com sua cama. Mas de nada adiantou. E assim foram todos dormir. Os dias se passavam, e o pescador começou a ajudar ao pai e a filha em sua roça, que era pequena mas bem variada. Ali tinha um pouco de tudo que uma pessoa precisava para viver, além das ervas sagradas. Começou a aprender com eles o poder curador de cada planta. Para que servia cada uma delas, como prepará-las, as dosagens corretas. Ao fim de algum tempo, já estava preparando os elixires junto com Ruth para que o velho João de Minos desse aos seus fiéis necessitados, escravos dos engenhos, que vinham até ele para curarem suas doenças, com o consentimento dos senhores de engenho que assim tinham a sua mão de obra saudável e produtiva. Melhor explicar, para a produção de açúcar, os portugueses traziam milhares e milhares de negros da costa africana para trabalharem em suas lavouras de cana-de-açúcar. Quando os negros que trabalhavam próximo ficavam doentes, eram trazidos até o casebre do velho João do Mina, para serem tratados, pois custavam caro e os senhores dos engenhos não queriam perder dinheiro. A fama do curador ia longe, acontecendo algumas vezes de os próprios senhores virem buscar o atendimento com ele. Isto o deixava em uma situação cômoda para praticar o seu culto sem ser molestado. A amizade se consolidou entre os três. O pescador começou a aprender um pouco da magia africana, os encantamentos, as rezas, enfim, de tudo um pouco, até ajudando ao velho João de Mina no atendimento aos negros escravos. Ficou admirado com o poder que o curador possuía. Como suas preces eram atendidas pelo Criador. Era o homem certo no lugar certo. Sem ele, aquelas pessoas, sem nada além de um pedaço de pano para se cobrirem a alimentação horrível dos engenhos, não teriam esperança alguma na existência de um Deus a ampará-los no sofrimento, na falta de liberdade e na busca de um futuro melhor. Uma noite, ao ver a multidão que aguardava para ouvir os seus conselhos, aos quais eles acatavam com muita fé, o curador convidou o pescador a usar sua fé em sua estrela e auxiliá-lo com todas aquelas pessoas. Em princípio o pescador não sabia o que fazer, mas, se um dia a estrela fizera milagres com suas preces a Deus, quem sabe era a hora de voltar a servi-lo, em agradecimento pela graça recebida. E assim viu que o brilho de sua estrela era enorme e se expandia sobre os enfermos como um bálsamo sagrado enviado dos seus aos que ali estavam. Seus olhos se encheram de lágrimas, o pranto brotou espontâneo, a mágoa que estava contida em seu peito foi lavada pelas lágrimas que escorriam dos seus olhos como 2 fontes de água sagrada a lavar-lhe a alma de todo o sofrimento que tinha passado. Novamente Deus respondia às suas preces, como a dizer que, apesar de tudo, ainda confiava nele, dando-lhe nova oportunidade de servi-lo. Olhou à sua volta e sentiu que estava sendo observado com curiosidade. Para aqueles negros, um branco chorar era a última coisa que pensariam ver um dia. Alguns chegaram a dizer que era uma manifestação do orixá sobre o filho. Por fim, sentiu-se como se a sua sereia cantasse alegre novamente. Depois daquela noite, voltou a sorrir com alegria para a vida. Certa noite, a reunião no casebre estava diferente. Chegaram diversos negros, cada um de um lado do campo. Parecia que vinham de lugares distantes, pois demonstravam cansaço, além de estarem todos empoeirados.
chegaram e fizeram estranhas saudações ao velho João de Mina, como se fossem sinais de identificação. Mais tarde, o pescador veio saber que aquela era a forma de se saudarem os sacerdotes africanos. Comeram um pouco, após se lavarem, e ficaram a conversar em sua língua por longo tempo. O pescador pediu licença e se afastou para o terreiro da casa, lá ficando a pensar sobre quem seriam aqueles senhores de rostos sofridos, corpos arqueados pelo tempo, mas com uma força interior incomum. Pouco depois foi convidado a entrar por Ruth. Senta-te conosco, filho, disse-lhe o velho João de Mina. Conheças meus irmãos, que também estão curiosos para conhecer-te, pescador. Foi apresentado, um a seus amigos, André, João, Anselmo, Gomo, Moisés, José e Aristides. Antes eram 13, mas 6 ficaram na África, e deles não temos notícias, desde que fomos de lá tirados. Como assim? Perguntou o pescador. Bem, é uma longa história, uma longa e triste história. Éramos 13 pais que abriam o culto ao nosso povo, que se espalhava por uma grande região. Uma vez a cada 49 luas nos reuníamos, como hoje estamos reunidos, para trocarmos ideias, ensinamentos e informações sobre nossas aldeias. Nós 8 já estávamos reunidos quando surgiu um grande exército, de tribo desconhecida, acompanhado de muitos brancos. Capturaram quase toda a minha aldeia. Passamos por muitos sofrimentos e humilhações, até que fomos embarcados em navios e viemos aportar nesta terra por nós desconhecida, cheia de homens cruéis que nos mantinham em correntes como feras selvagens. Logo apareceram alguns negros iguais a nós que nos diziam que éramos escravos, que íamos trabalhar para aqueles brancos a troco de nossas vidas, ou então iríamos sofrer muito. Foram muitos que tentaram fugir e o castigo foi cruel, alguns vieram a morrer. Nós não sabíamos o porquê daquele sofrimento, mas prometemos nos encontrar assim que fosse possível. Fomos, quase todos, para um único engenho, e às escondidas, conseguíamos nos reunir. Procuramos conservar nossas vidas e aconselhamos nossos irmãos para que tomassem muito cuidado, pois ali éramos como os burros de carga, ou trabalhávamos, ou não comíamos, e ainda íamos para o tronco, apanhar com o chicote do feitor. Nossas mulheres eram violadas por aqueles homens cruéis, nossas filhas usadas como bem entendessem. Chorávamos de desgosto e tristeza. Parecia que Zambi, o nosso Deus, nos abandonara. Reduziam-nos a farrapos. Alguns, de tanto desgosto, procuravam a morte como forma de não sofrerem mais. Sabe o que é isso, pescador? Não, você não sabe o que é ser escravo depois de ser livre. Bem, o mal existe em todos os lugares, não? Argumentou o pescador. Sim, o mal existe, mas essa é a pior forma de crueldade. Em nossa aldeia, um homem caçava ou plantava raízes para comer e não obrigava ninguém a fazer isso por ele apenas para acumular riquezas. Isto é o pior que pode haver, pois, se você não pode fazer uma coisa, não deve obrigar outro a fazê-la por você. Esta é a lei, a nossa lei. Bem, aprendemos como agradar aos amos brancos. Bastava trabalhar. Porque os brancos, que dizem ter um Deus tão bondoso, agem assim? Perguntou o velho Aristides. Não sei, meu amigo, talvez sua ambição seja maior que sua fé em Deus. Disse o pescador. Pois eu digo que eles não têm Deus algum, disse o que se chamava João. Chegamos aqui amarrados, e nos põem para trabalhar a troco de nossas vidas. Que homens são esses? Diga-nos. Não sei dizer ao certo, pois onde nasci era quase igual. Os senhores tudo podiam, os camponeses nada podiam. Faziam, dos pobres, quase escravos, só que de uma forma diferente. Ora, eles não têm Deus algum. Seu Deus chama-se ouro, riqueza, poder, nada mais. Como podem dizer que rezam a Deus? Isto é ofensa a Zambi. Vamos devagar, meus irmãos, pois o pescador é diferente deles. E branco, mas é diferente. Não vamos ofendê-lo. Ele não é o culpado do nosso sofrimento, disse-lhes o velho João de Mina. Após estas palavras, os outros velhos se acalmaram e ficaram em silêncio. Sim, ele traz a estrela de Abaine, então é diferente. E por isso não vamos magoá-lo com nossas mágoas. Perdoe-nos, amigo, temos visto nosso povo ser destruído por tanto sofrimento, e isto nos machuca o coração. De que adianta curarmos suas feridas e doenças, se nosso poder não pode lhes dar a liberdade? Falou o velho Moisés. Sim,
Nós os acalmamos, damos bons conselhos e os ajudamos, mas é muito pouco para quem perdeu a liberdade. Só lhes resta orar e esperar, nada mais. Entende-nos? Não, filho. Sim, eu entendo, mas não sei como ajudar. Ninguém pode nos ajudar, a não ser Deus. Ninguém mais. Bem, mas conte como conseguiu o símbolo de Abainaê. Foi num tempo em que eu também chorava e orava a Deus pelo seu perdão. Aí, uma sereia do mar apareceu, e depois de algum tempo, me deu esta estrela. Disse-me que só dava aquela estrela a quem a merecesse. Eu entendi isto como um sinal de Deus para mim. Quando descobri sua utilidade, usei seu poder em benefício de muitos, até que o perdi e teria morrido, não fosse pela bondade do Senhor João de Mina, que me acolheu, curou minhas chagas e devolveu o poder de minha estrela, que voltou a brilhar. Acho que foi tocado pelo orixá das águas, filho. Disse-lhe Pai José. Todo aquele que se sente perdido e clama, terá um orixá para responder-lhe. É só aguardar. Passaram quase toda a noite conversando sobre muitos assuntos. Bem, meus amigos, não sei como ajudá-los, mas também oro a Deus por vocês. Boa noite. Boa noite, responderam os velhos ali reunidos. Ao orar para dormir, o pescador viu sua estrela brilhar intensamente. Viu naquilo um sinal divino. Sim, faria alguma coisa por eles. Após algumas semanas, o pescador se informou de como chegar a algum vilarejo dos brancos e partiu para lá. Ao chegar, viu que ali não havia miséria, que todos trabalhavam muito, mas que estavam bem vestidos, quase como na Europa. Apenas não havia o mesmo luxo. Encontrou portugueses, espanhóis, alguns italianos e, principalmente, negros. Havia muitos, um pouco de índios e mestiços. Travou conhecimento com alguns que queriam saber quem era ele. Explicou que chegara há uns meses, e que viajara muito por aquelas terras sem parar em lugar algum, até que encontrou aquele vilarejo. Pediram-lhe notícias da Europa, mas ele lhes explicou que há muito, quase 8 anos, abandonara a Europa. Fora para a Grécia e outros países e, finalmente viera parar nestas terras. Foi até a igreja e se ajoelhou para orar, quando ouviu um padre que o observava. Levantou-se e foi cumprimentá-lo. Ficaram a conversar por longo tempo. O padre o convidou a pernoitar na sua casa, ao lado da igreja. Passaram longo tempo a conversar sobre a missão da igreja. O padre falou que ser cristão nestas paragens era muito difícil, que ali era tudo selvagem. Difícil falar de Deus àquelas pessoas, pois os negros tinham os seus deuses, os índios também. E os brancos pouco ligavam para Deus. Estavam ali sonhando com riquezas que nunca vinham. Ficou por alguns dias com o padre, até que este o convidou a visitar uma aldeia indígena. Partiram cedo, no lombo dos cavalos. Já era tarde do dia quando lá chegaram. Foram bem recebidos pelos índios, que acorriam de todos os lugares para vê-los. Foi-lhes servido um pouco de comida dos índios. Comeram. O pescador perguntou ao padre se todos os índios andavam daquele jeito, nus ou seminus, inclusive as mulheres. O padre respondeu que sim. Para eles isso era o normal, pois eles andavam pela floresta a caçar e a pescar e a roupa só os atrapalhava, que às vezes, ele lhes trazia roupas, mas que eles não as usavam após sua partida. Só tornavam a vesti-las quando voltava para visitá-los. Nada mais me surpreende nesta terra, padre. Tudo aqui é diferente. Sim, tudo é diferente. O novo é sempre diferente. Mas também é fascinante, meu amigo. Você tem a oportunidade de pregar o cristianismo em sua forma pura, sem dogmas e rituais, como na Europa. Aqui você tem um pouco de liberdade para pôr em prática sua própria concepção do cristianismo. Mas saiba que não somos bem vistos pela Igreja de Roma. Eles querem que catequizemos, mas também contribuamos com algum tipo de riqueza. Diga-me, como pedir algo a quem nada acumula? Como tirar algo desta terra que tem muitas riquezas, mas onde tudo está por fazer? De lá, nada nos mandam, só nos pedem. Mas tem o lado bom. Aqui servimos ao Cristo com amor e liberdade, sem ninguém a nos sufocar com regras com que, às vezes, não concordamos.